Ronaldo Pereira estava no curral às 5:30 da madrugada, como fazia todos os dias há mais de 20 anos, verificando o gado que havia criado com tanto cuidado durante os últimos 3 anos. Eram 50 cabeças de Nelore, animais selecionados, bem cuidados, que representavam toda a sua poupança e o futuro da família. Aquela semana seria especial. Na sexta-feira, venderia todo o rebanho para um frigorífico da região. 3 anos de trabalho duro, acordando antes do sol, cuidando dos animais doentes, consertando cercas, plantando pasto, finalmente renderiam o fruto esperado. O comprador havia oferecido R$120 mil pelo lote, uma quantia que mudaria a vida da família Pereira. Pai, Raquel apareceu no curral ainda de camisola. A mãe mandou chamar para o café. Já vou, filha. Só vou terminar de contar os bois. Pai, é verdade que vamos ficar ricos quando o senhor vender o gado? Ronaldo sorriu para a filha de 16 anos. Não vamos ficar ricos, minha filha, mas vamos ter dinheiro para você e Gabriela estudarem numa escola melhor na cidade. E vamos poder comprar carro. Pode ser que sim, um carro usado, mas nosso. Pai, a mãe anda muito animada por causa da venda. Sua mãe tem razão para estar animada. Vai ser o maior dinheiro que nossa família já teve. Durante o café da manhã, Ronaldo observou que Célia estava realmente diferente nos últimos dias. Mais alegre, mais carinhosa, fazendo planos para o futuro com um entusiasmo que ele não via há anos. Ronaldo, ela disse servindo café, já decidiu o que vai fazer com o dinheiro? Já conversei isso com você, Célia. Metade vai para a poupança das meninas, para a faculdade. A outra metade a gente investe em mais gado. Se a gente investisse de forma diferente. Como assim? Em vez de comprar mais gado, podia investir em algum negócio na cidade. Que tipo de negócio? Não sei. Uma loja, um comércio, alguma coisa que desse retorno melhor que gado. Célia, eu entendo de gado, não entendo de comércio. Mas a gente pode aprender, ou pode investir com alguém que entende. Investir com quem? Célia hesitou. Conheço pessoas na cidade que têm experiência com negócios. Que pessoas? Pessoas que sabem multiplicar dinheiro de forma inteligente. Ronaldo franziu a testa. Célia estava sugerindo investir com desconhecidos. Célia, R$120 mil é muito dinheiro. Não posso apostar em negócio que não conheço. Ronaldo, às vezes a gente precisa ter visão para crescer na vida. E criar gado não é crescer na vida? Mas é muito devagar. Com um investimento bem feito, poderíamos multiplicar esse dinheiro em poucos meses. Célia, dinheiro que se multiplica rápido costuma sumir rápido também. Você é muito conservador, Ronaldo. Sou cuidadoso. É diferente. Gabriela, a filha mais nova, interrompeu a conversa. Mãe, o senhor Roberto ligou ontem de novo. Quem é ele? Célia ficou visivelmente nervosa. É um conhecido da cidade. Conhecido como? Ronaldo perguntou. Um empresário que conheci na vila. E por que ele liga aqui? Para dar dicas de investimento. Para mim? Para nós. Para a família. Ronaldo não gostou do rumo da conversa. Célia, que negócio é esse de empresário dando dica de investimento para a família que ele nem conhece? Ele conhece nossa situação. Sabe que vamos ter dinheiro para investir. Como ele sabe disso? Eu comentei sobre a venda do gado. Comentou com um estranho sobre nossos negócios? Ronaldo, ele não é estranho. É uma pessoa séria, bem-sucedida. E onde você conheceu essa pessoa séria? Na vila. Ele estava fazendo negócios por lá. Ronaldo percebeu que Célia estava escondendo alguma coisa. Em 18 anos de casamento, ela nunca havia se interessado por investimentos ou negócios. Durante o dia, enquanto trabalhava com o gado, não conseguia tirar da cabeça a conversa do café. Célia estava diferente, e não apenas pelo entusiasmo com o dinheiro. Estava evasiva, nervosa, como se guardasse um segredo. À tarde, quando foi à vila comprar ração, encontrou o mestre João, seu padrinho e velho amigo da família. Ronaldo, meu filho, soube que vai vender o gado na sexta. Vou sim, padrinho. Finalmente vai dar para investir no futuro das meninas. E sua mulher, como está reagindo à venda? Está animada, até demais. Como assim, até demais? Anda falando em investir o dinheiro com os empresários da cidade. Mestre João franziu a testa. Que empresários? Um tal de Roberto. Você conhece? Roberto como? Não sei o sobrenome. Só sei que é empresário e anda dando dicas de investimento para a Célia. O rosto de mestre João mudou completamente. Ronaldo, me descreve esse Roberto. Não conheço ele. Só sei que liga lá em casa.
Ronaldo, você precisa tomar cuidado. Cuidado com o quê? Com esse Roberto. Se é quem estou pensando, já aplicou golpe em outras famílias da região. Golpe? Roberto Mendes, comerciante de Ribeirão Preto. Seduz mulheres casadas. Convence elas a roubar dinheiro do marido para investir em negócios que não existem. Ronaldo sentiu o sangue gelar. Padrinho, tem certeza disso? Ronaldo, no ano passado ele fez a mesma coisa com a esposa do Zé da Silva. Ela pegou o dinheiro da aposentadoria do marido e entregou para ele. Nunca mais viram a cor do dinheiro. E onde ele está agora? Sumiu. Mudou para outra cidade. Deve estar aplicando o mesmo golpe em outras famílias. Padrinho, você acha que minha mulher... Ronaldo, meu filho, tem que conversar sério com ela. E, principalmente, não deixa ela ter acesso ao dinheiro da venda do gado. Quando voltou para casa, encontrou Célia ao telefone, falando baixinho na cozinha. Não posso falar agora. Ele chegou. Depois eu ligo. Com quem você estava falando? Ronaldo perguntou. Com minha irmã. Que irmã? Você não tem irmã. Minha prima. Quis dizer minha prima. Célia, por que você estava falando baixinho? Porque ela estava me contando uma fofoca e não queria que as meninas ouvissem. Ronaldo sabia que Célia estava mentindo. Em 18 anos de casamento, ela nunca havia sido boa mentirosa. Durante o jantar, observou como ela estava agitada, ansiosa, mexendo no celular constantemente. As meninas notaram também. Mãe, por que a senhora não para de olhar o telefone? Raquel perguntou. Estou esperando uma ligação importante. Que ligação? Ronaldo quis saber. Sobre uma oportunidade de negócio. Que oportunidade? Uma oportunidade que pode ser muito boa para a nossa família. Célia, me conta direito que oportunidade é essa. Ronaldo, você não vai entender? Tenta me explicar. É um negócio de importação, de produtos que vêm de fora e são vendidos aqui no Brasil. E quem está oferecendo esse negócio? Pessoas experientes. Pessoas que já enriqueceram com isso. E quanto precisa investir? Depende, né? Quanto mais investir, maior o retorno. Célia, quanto? Uns 50 mil reais para começar. 50 mil reais? Ronaldo, não grita, é um investimento. A gente recupera em 3 meses. Célia, 50 mil reais é quase metade do dinheiro da venda do gado. E pode virar 200 mil em poucos meses. Como você pode ter certeza disso? Porque as pessoas que estão oferecendo já provaram que funciona. Que pessoas, Célia? Fala o nome delas. Roberto Mendes é um empresário sério, bem-sucedido. Ronaldo confirmou suas suspeitas. Era exatamente o homem que mestre João havia descrito. Célia, como você conheceu esse Roberto? Na vila. Ele estava fazendo negócios por lá. Que tipo de negócios? Comprando produtos rurais para exportar. E vocês conversaram? Conversamos. Ele notou que sou uma mulher inteligente, com visão de negócios. Ronaldo percebeu que Roberto havia usado exatamente a mesma tática descrita por mestre João. Elogiar a inteligência da mulher, fazê-la se sentir especial, plantar a ideia de que ela merecia uma vida melhor. Célia, quantas vezes você falou com esse Roberto? Algumas vezes, pessoalmente. Por telefone, principalmente. E pessoalmente. Célia hesitou. Nos encontramos. Umas 2 ou 3 vezes. Onde? Na cidade. Para ele me explicar melhor os negócios. Ronaldo sentiu o coração apertar. Célia estava se encontrando secretamente com um golpista e claramente estava sendo manipulada. Célia, esse homem não é empresário, é golpista. Como você pode dizer isso? Você nem conhece ele. Conheço a história dele. Já roubou outras famílias da região. Ronaldo, você está sendo paranoico. Estou sendo cuidadoso. E você não. Naquela noite, Ronaldo não conseguiu dormir. Sabia que Célia estava sendo manipulada, mas também sabia que ela já estava emocionalmente envolvida com a ideia de enriquecer rapidamente. E o pior, desconfiava que o envolvimento dela com Roberto não era apenas financeiro. A venda do gado seria na sexta-feira. Faltavam 3 dias para descobrir se sua esposa o trairia ou não. 3 dias para descobrir se perderia apenas o dinheiro ou a família inteira. Na manhã seguinte, Ronaldo acordou decidido a investigar mais profundamente o que estava acontecendo. Saiu cedo para trabalhar, mas em vez de ir direto para o curral, passou na casa de mestre João para conseguir mais informações sobre Roberto Mendes. Padrinho, me conta tudo o que sabe sobre esse Roberto. Ronaldo, senta aí que a história é longa. Mestre João preparou café
e começou a contar. Esse Roberto tem uns 45 anos, é de Ribeirão Preto, sempre foi comerciante esperto, mas há uns 3 anos descobriu um esquema mais fácil de fazer dinheiro. Que esquema? Ele identifica famílias rurais que estão prestes a receber dinheiro. Venda de gado, safra, herança, qualquer coisa assim. E aí? Aí ele se aproxima da mulher, nunca do homem. Convence ela de que é empresário bem-sucedido, que pode multiplicar o dinheiro da família. Como ele convence? Elogia a inteligência dela, diz que ela é diferente, que merece vida melhor, faz a mulher se sentir especial. E depois convence ela a investir o dinheiro em negócios que não existem, e quando ela entrega o dinheiro, ele desaparece. E as mulheres? Como elas explicam para os maridos? Aí que está o pior, Ronaldo. Quando descobrem que foram enganadas, muitas fogem com ele para não enfrentar o marido, outras inventam histórias de roubo, assalto, e a família do Zé da Silva, a esposa dele entregou R$40 mil de aposentadoria. Quando o Zé descobriu, ela já havia sumido com Roberto. Nunca mais voltou. Ronaldo sentiu um arrepio na espinha. Padrinho, como posso proteger minha família? Primeiro, não deixa sua mulher ter acesso ao dinheiro sozinha. Segundo, tenta abrir os olhos dela para o que realmente está acontecendo. E se ela não quiser escutar? Aí você tem que escolher entre o dinheiro e a família. Porque se Roberto conseguir o dinheiro, provavelmente vai conseguir sua mulher também. Ronaldo voltou para casa com o coração pesado. Durante o almoço, tentou conversar com Célia mais uma vez. Célia, preciso te perguntar uma coisa séria. O quê? Você está apaixonada por esse Roberto? A pergunta pegou Célia desprevenida. Ela ficou vermelha. Que pergunta é essa, Ronaldo? Uma pergunta direta. Responde. Você tem sentimentos por ele? Ronaldo, ele é apenas um parceiro de negócios. Célia, olha nos meus olhos e me diz que não tem nada além de negócios entre vocês. Célia não conseguiu olhar nos olhos do marido. Ronaldo, você está imaginando coisas... Estou imaginando ou você está escondendo? Não estou escondendo nada. Então me diz, quantas vezes vocês se encontraram? Já disse, 2 ou 3 vezes. Onde? Em lugares públicos, restaurantes, para falar de negócios. Sozinhos? Claro que sozinhos. Como vamos discutir negócios confidenciais com outras pessoas ouvindo? E ele nunca tentou nada além de negócios? Como assim? Nunca tentou te beijar, te abraçar, te conquistar? Célia ficou ainda mais vermelha. Ronaldo, para com esse ciúme ridículo. Não é ciúme, Célia, é preocupação. Esse homem é especialista em seduzir mulheres casadas. Como você pode dizer uma coisa dessas? Porque ele já fez isso com outras mulheres da região. Isso é mentira. Inveja das pessoas que sabem que Roberto é bem-sucedido. Célia, a mulher do Zé da Silva desapareceu com ele depois de entregar R$40 mil. Isso é fofoca. É verdade. Mestre João conhece toda a história. Mestre João é um velho fofoqueiro. Ronaldo percebeu que Célia estava completamente cega pela manipulação de Roberto. Ela não queria ouvir nada que contrariasse a imagem que havia criado dele. À tarde, decidiu tomar uma atitude drástica. Foi até a cidade procurar Roberto Mendes pessoalmente. Encontrou-o no hotel onde estava hospedado. Um homem bem vestido, de meia idade, dirigindo um carro importado exatamente como o mestre João havia descrito. Roberto Mendes. Sou eu. Quem está perguntando? Sou Ronaldo Pereira, marido da Célia. Ah, Roberto sorriu falsamente. O famoso criador de gado. Célia fala muito do senhor. E o que ela fala? Que o senhor é um homem trabalhador, mas conservador demais para os negócios modernos. A provocação foi intencional. Roberto queria irritar Ronaldo. E o senhor é o quê? Professor de negócios modernos? Sou empresário, senhor Ronaldo. Trabalho com oportunidades que pessoas simples como o senhor não conseguem enxergar. Pessoas simples como eu? Não disse isso para ofender. Mas criar gado é trabalho do século passado. Os negócios do futuro são outros. E que negócios são esses? Importação, exportação, comércio internacional, coisas que geram lucro real. E por que está oferecendo essas oportunidades para minha esposa? Porque ela demonstrou visão e inteligência, qualidades que infelizmente não vejo no senhor. Ronaldo controlou a raiva. Roberto, vou ser direto. Sei quem você é e sei o que fez com outras famílias. Não sei do que está falando. Estou falando do Zé da Silva e de outras famílias que você enganou.
Roberto perdeu o sorriso. Senhor Ronaldo, cuidado com as acusações que faz. Não são acusações, são fatos. E vim avisar, não chegue perto da minha família. Senhor Ronaldo, sua esposa é uma mulher adulta. Pode tomar as próprias decisões. Pode, mas eu também posso tomar as minhas. E que decisões são essas? A decisão de proteger minha família de golpistas. Roberto se aproximou intimidador. Senhor Ronaldo, não me ameace. Não estou ameaçando, estou avisando. E eu estou avisando também. Célia já tomou a decisão dela. Quer investir R$50 mil no meu negócio, com ou sem sua autorização. Ela não tem R$50 mil. Vai ter na sexta-feira, quando o senhor vender o gado. A informação confirmou que Célia havia contado todos os detalhes financeiros da família para Roberto. Roberto, minha esposa não vai ter acesso a esse dinheiro. Veremos, senhor Ronaldo. Veremos. Quando Ronaldo voltou para casa, encontrou Célia visivelmente agitada. Ronaldo, soube que você foi procurar o Roberto. Fui, e confirmei tudo o que suspeitava sobre ele. Confirmou o quê? Que ele é golpista, que já enganou outras mulheres e que está tentando enganar você também. Ronaldo, você humilhou nossa família, foi lá fazer escândalo. Não fiz escândalo. Apenas avisei que conheço o jogo dele. Que jogo? Roberto é um empresário sério. Célia, pelo amor de Deus, abre os olhos. Esse homem é especialista em enganar mulheres casadas. E você acha que sou burra? Que não consigo perceber quando alguém está tentando me enganar? Acho que você está apaixonada e não consegue ver a realidade. Eu não estou apaixonada. Está sim, Célia, e por isso está cega para as verdadeiras intenções dele. Ronaldo, Roberto ofereceu uma oportunidade de negócio, só isso. E por que ele escolheu justamente você, entre todas as mulheres da região? Porque eu demonstrei interesse, porque tenho visão. Célia, ele te escolheu, porque soube que vamos ter dinheiro na sexta-feira. Isso é mentira. É verdade. Ele investigou nossa situação financeira antes de se aproximar. Ronaldo, você está paranoico. Estou protetor, protegendo minha família de um bandido. A discussão foi interrompida por Raquel, que apareceu chorando. Para de brigar, por que vocês vivem brigando agora? Não estamos brigando, filha. Célia tentou se acalmar. Estamos conversando sobre negócios. Que negócios? E quem é esse Roberto que fica ligando aqui? Ronaldo e Célia se entreolharam. As filhas estavam percebendo que alguma coisa grave estava acontecendo. Raquel, Ronaldo disse, Roberto é um homem que quer fazer negócios conosco, mas papai acha que não é seguro. E a mamãe acha que é. A mamãe acha... Célia hesitou. Que às vezes a gente precisa arriscar para crescer na vida. E se der errado? Não vai dar errado. Célia respondeu rapidamente. Mas e se der? Raquel insistiu. Célia não soube responder. E Ronaldo viu que a filha havia feito a pergunta que Célia se recusava a considerar. Naquela noite, quando as meninas dormiram, Célia disse algo que gelou o sangue de Ronaldo. Ronaldo, com ou sem sua autorização, vou investir esses R$50 mil. Como? O dinheiro vai estar na minha conta. Posso sacar, tenho procuração. Procuração para emergências médicas, não para investimentos arriscados. A procuração não especifica o uso, Ronaldo. Célia, você está pensando em usar a procuração para me roubar? Não é roubo. É investimento na nossa família. É traição, Célia. Traição financeira e emocional. Ronaldo, você vai me agradecer quando estivermos ricos. E se estivermos pobres? Se perdermos tudo? Não vamos perder nada. Como você pode ter tanta certeza? Porque confio no Roberto. Mais do que confia em mim? A pergunta ficou no ar sem resposta. E Ronaldo entendeu que havia perdido a esposa para um golpista antes mesmo de perder o dinheiro. Na quarta-feira, véspera da venda do gado, Ronaldo tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de esperar para ver se Célia o trairia, decidiu agir preventivamente. Foi cedo ao banco e cancelou a procuração que havia dado à esposa anos antes para emergências médicas. Senhor Ronaldo, a gerente perguntou, tem certeza de que quer cancelar? Sua esposa não poderá mais movimentar sua conta em nenhuma circunstância. Tenho certeza e quero que seja feito hoje mesmo. Pode nos dizer o motivo? Motivo pessoal. Mudança de estratégia familiar. Depois do banco, passou no cartório e fez algo ainda mais drástico. Alterou seu testamento, deixando específico que, em caso de morte, todos os bens iriam diretamente para as filhas menores, sem passar por Célia, até elas completarem 18 anos.
Doutor Almeida, disse ao tabelião, preciso que isso seja registrado hoje. É urgente. Algum problema, Ronaldo? Problema familiar. Quero garantir que minhas filhas estejam protegidas. De volta à propriedade, encontrou uma cena que confirmou suas suspeitas. Célia estava ao telefone na varanda, conversando animadamente e rindo de forma que há anos ele não a ouvia rir. Não, querido. Amanhã mesmo eu resolvo tudo. Ele não vai poder impedir. Confio em você, eu também. Até amanhã. Quando ela viu Ronaldo chegando, mudou rapidamente o tom. Então está bom, prima. Beijo. Tchau. Prima? Ronaldo perguntou. Que prima é essa que você chama de querido? Célia ficou vermelha. Foi jeito de falar. Célia, para de mentir. Era o Roberto, não era? Ronaldo. Era ou não era? Era. Mas estávamos falando só de negócios. Negócios que fazem você rir e chamar ele de querido? Ronaldo, você está interpretando errado. Estou interpretando errado ou você está apaixonada por esse homem? Célia ficou em silêncio, e o silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. Célia responde, você ama esse homem. Ronaldo, o que eu sinto por ele não tem nada a ver com você. Como assim não tem nada a ver comigo? Sou seu marido. Você é... Mas faz anos que nossa relação está fria, que a solução é se apaixonar por outro. A solução é buscar felicidade, buscar uma vida melhor. E você acha que esse golpista vai te dar vida melhor? Ele não é golpista. É um homem bem-sucedido que pode nos tirar dessa vida limitada. Célia, essa nossa vida limitada criou 2 filhas maravilhosas. Construiu uma família. Deu dignidade para nós. Dignidade de pobre, Ronaldo. Dignidade de quem se conforma. E você não quer se conformar? Não. Quero mais. Mereço mais. E o que você pretende fazer para ter mais? Vou investir esses 50 mil reais, com ou sem sua autorização. Não vai não. Como assim? Cancelei sua procuração. Você não tem mais acesso à minha conta. O rosto de Célia mudou completamente. Você fez o quê? Cancelei sua procuração. Para proteger nossa família. Ronaldo, você não pode fazer isso. Posso e fiz. E se eu tiver uma emergência médica? Se as meninas precisarem de alguma coisa? Aí você me liga e eu autorizo o gasto. Ronaldo, você está me tratando como criança. Estou te tratando como pessoa que perdeu o juízo. Célia começou a andar de um lado para outro, visivelmente desesperada. Ronaldo, você não entende? Eu prometi para o Roberto. Ele está contando com esse dinheiro. Ele está contando com o meu dinheiro para fazer o quê? Para começar o negócio. Ele precisa do capital inicial. Célia, você prometeu meu dinheiro para outro homem? Prometi nosso dinheiro para um investimento da nossa família. Célia, esse dinheiro é fruto de 3 anos do meu trabalho. Eu cuidei do gado, eu consertei as cercas, eu acordei de madrugada quando os animais estavam doentes. E eu cuidei da casa, e das meninas, e de você. E eu sou grato por isso. Mas isso não te dá direito de prometer meu dinheiro para outro homem. Nosso dinheiro. Meu dinheiro, Célia. Legalmente, é meu dinheiro. Célia parou de andar e olhou para Ronaldo com uma frieza que ele nunca havia visto. Ronaldo, se você não liberar esse dinheiro, vai se arrepender. É uma ameaça? É um aviso. Aviso de quê? De que você pode perder mais que dinheiro. Pode perder sua família. Como assim? Roberto ofereceu uma vida nova para mim e para as meninas, na cidade, com conforto, com futuro. Ronaldo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Célia, você está pensando em ir embora com esse homem. Estou pensando em dar uma vida melhor para minhas filhas. Nossas filhas, Célia. Minhas filhas, que eu carreguei na barriga, que eu criei, que eu eduquei. E que eu sustento há 16 e 13 anos. Sustentou mal. Com limitações, com pobreza. Célia, nós nunca passamos necessidade. Só ne passamos sim. Necessidade de dignidade. Necessidade de reconhecimento social, necessidade de perspectivas. E você acha que Roberto vai dar isso tudo para você? Ele prometeu. Prometeu? Ronaldo riu amargamente. Célia, você acredita em promessas de homem casado que seduz mulheres dos outros? Ele não é casado. Como você sabe? Porque ele me disse. E você acredita? Acredito. Célia, você investigou a vida dele? Conferiu os documentos? Visitou as empresas que ele diz ter? Não preciso investigar. Vejo pelo jeito dele que é homem bem-sucedido. Você vê pelas roupas caras e pelo carro importado.
Coisas que se compram com dinheiro roubado de outras famílias. Roubado? Roberto nunca roubou nada de ninguém. Pergunta para a família do Zé da Silva. Essa história é mentira. É verdade. E tem outras famílias que ele enganou. Mentira, mentira, mentira. Célia gritava como uma criança fazendo birra, recusando-se a ouvir qualquer coisa que destruísse a fantasia que havia criado sobre Roberto. Naquele momento, as meninas chegaram da escola e presenciaram a discussão. Pai, mãe, o que está acontecendo? Raquel perguntou assustada. Nada, filha. Ronaldo tentou se acalmar. Papai e mamãe estão conversando sobre o futuro da família. Sobre a venda do gado? Sobre isso também. Gabriela, mais nova, mas muito esperta, fez uma pergunta direta. Vocês vão se separar? Ronaldo olhou para Célia, esperando que ela respondesse. Mas ela ficou em silêncio. Não sabemos ainda, minha filha. Dependemos de algumas decisões que precisam ser tomadas. Que decisões? Raquel insistiu. Decisões sobre onde vamos morar, como vamos investir nosso dinheiro, que tipo de vida vamos levar. E por que vocês não decidem juntos? Porque... Ronaldo hesitou. Porque às vezes pessoas casadas querem coisas diferentes da vida. E aí, como resolve? Aí cada um escolhe o que é mais importante. A família ou os sonhos individuais. Gabriela olhou para a mãe. Mãe, o que é mais importante para a senhora? Célia olhou para a filha mais nova, depois para Raquel, depois para Ronaldo. É complicado, minha filha. Não é complicado. Gabriela insistiu. É família ou não é família? A pergunta da criança de 13 anos ecoou pela casa como um desafio. Célia não conseguiu responder. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Célia fez a revelação final. Ronaldo, estou apaixonada pelo Roberto. Eu sei. E ele está apaixonado por mim. Ele te disse isso? Disse. E prometeu que vamos construir uma vida juntos. E as meninas? Ele disse que vai cuidar delas como se fossem filhas dele. E você acredita? Acredito. Célia, e se você estiver errada? E se ele for golpista mesmo? E se tudo isso for mentira? Se eu estiver errada, vou pagar o preço da minha escolha. E as meninas vão pagar o preço também? As meninas vão ter uma vida melhor, ou vão ter uma mãe humilhada e um padrasto golpista. Célia se levantou. Ronaldo, minha decisão está tomada. Se você não liberar o dinheiro, vou embora mesmo assim. E levo as meninas comigo. Para onde? Roberto tem casa na cidade. Disse que podemos morar lá. E depois que ele sumir com o dinheiro, quando vocês descobrirem que foram enganadas, isso não vai acontecer. E se acontecer? Se acontecer, Célia hesitou. Eu assumo as consequências. Ronaldo percebeu que havia perdido completamente a esposa para a fantasia que Roberto havia criado. A venda do gado seria na sexta-feira, e Célia estava determinada a fugir com as meninas se ele não desse o dinheiro para Roberto. Era hora de preparar o contra-ataque. Na quinta-feira, último dia antes da venda do gado, Ronaldo executou um plano que havia pensado durante toda a madrugada. Em vez de confrontar Célia diretamente, decidiu investigar Roberto Mendes para conseguir provas concretas de suas atividades criminosas. Às 5 da manhã foi encontrar Mestre João. Padrinho, preciso de um favor muito importante. Pode falar, meu filho. Preciso que me leve até a família do Zé da Silva. Quero conversar com ele sobre o Roberto. Ronaldo, eles moram a 2 horas daqui. Não importa, é a única forma de conseguir prova do que esse homem realmente é. Mestre João concordou. E os dois saíram numa caminhonete velha em direção ao sítio, onde Zé da Silva morava sozinho, depois que a esposa havia fugido com Roberto. Zé da Silva era um homem de 58 anos, visivelmente abatido e envelhecido. Recebeu os visitantes na varanda de uma casa simples que mostrava sinais de abandono feminino. Zé, Mestre João apresentou. Esse é Ronaldo Pereira. Está passando pelo mesmo problema que você passou. Com o Roberto Mendes? Exato. A esposa dele está envolvida com o safado. Zé suspirou e balançou a cabeça. Ronaldo, meu filho, sinto muito por você. É uma dor que não desejo nem para o meu pior inimigo. Zé, pode me contar o que aconteceu? Posso, e vou contar tudo, para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Zé preparou o café e começou a relatar. Há 2 anos, Maria, minha esposa, conheceu Roberto na cidade. Ele disse que era empresário, que tinha negócios de importação e exportação. Como foi o primeiro contato? Ele a elogiou muito.
Disse que ela era inteligente, que merecia vida melhor, que eu não dava valor para ela. E ela acreditou? Acreditou. Começou a se encontrar com ele para discutir negócios. Sempre voltava falando das oportunidades que ele oferecia. Que tipo de oportunidades? Investimento em mercadorias importadas. Dizia que 50 mil reais viravam 200 mil em 3 meses. E de onde vocês tirariam 50 mil reais? Da minha aposentadoria. Eu havia juntado 40 mil em 20 anos de trabalho. E você deixou ela investir? Tentei impedir. Briguei, argumentei, pedi para ela não acreditar, mas ela estava cega de paixão. Paixão? Roberto havia seduzido ela completamente. Ela se apaixonou perdidamente por ele. E aí, ela pegou o dinheiro da poupança sem me avisar e entregou para ele. Quando descobri, era tarde demais. E o Roberto sumiu. No mesmo dia que recebeu o dinheiro. E sua esposa? Zé parou de falar e começou a chorar. Foi embora com ele. Deixou um bilhete dizendo que ia ter uma vida melhor, que eu não entendia os sonhos dela. Vocês tiveram notícias depois? 2 semanas depois ela ligou chorando. Disse que Roberto havia a abandonado numa cidade desconhecida, sem dinheiro, sem documentos. E você? Fui buscar ela. Trouxe de volta para casa. E como foi? Durou 3 meses. Ela estava destruída, humilhada, mas ainda culpava a mim pelo fracasso. Dizia que eu deveria ter apoiado o investimento. E depois? Depois ela foi embora de novo. Disse que não conseguia me olhar na cara depois do que havia feito. Onde ela está agora? Mora com a irmã em São Paulo. Trabalha como doméstica para sobreviver. Vocês se falam? Não. Ela mandou os papéis do divórcio pelo correio. Ronaldo ficou em silêncio, absorvendo a história que poderia ser o futuro de sua própria família. Você tem alguma prova do que Roberto fez? Tenho os comprovantes das transferências bancárias. E tenho o nome de outras 2 famílias que ele enganou. Outras famílias? A família do João Pedro, em Franca, e a família do Sebastião, em Jaboticabal. O mesmo esquema: seduziu as esposas, convenceu elas a roubar o dinheiro do marido, desapareceu com tudo. E essas famílias fariam depoimento? Fariam. Estamos todos querendo ver esse desgraçado na cadeia. Mestre João se adiantou. Ronaldo, com essas informações, pode fazer um boletim de ocorrência e impedir que Roberto faça a mesma coisa com sua família. Como? Polícia pode investigar ele e pode alertar sua esposa sobre o perigo que está correndo. No caminho de volta, Ronaldo parou numa delegacia da região e fez um boletim de ocorrência detalhado contra Roberto Mendes, incluindo os nomes das outras vítimas e os números das contas bancárias para onde o dinheiro havia sido transferido. Delegado, ele perguntou, isso é suficiente para abrir investigação? É suficiente para emitir mandado de busca e apreensão. Se encontrarmos esse homem, pode ser preso preventivamente. E quanto tempo demora? Se ele estiver na região, podemos prendê-lo ainda hoje. Ronaldo voltou para casa no final da tarde com uma estratégia clara. Mostraria para Célia as provas concretas do que Roberto havia feito com outras famílias. Se isso não bastasse para abrir os olhos dela, pelo menos teria dados para proteger legalmente suas filhas. Quando chegou, encontrou Célia arrumando malas. O que você está fazendo? Arrumando nossas coisas. Para quê? Vamos viajar amanhã. Eu e as meninas. Para onde? Para a cidade. Roberto alugou uma casa para nós. Célia, ele alugou ou disse que alugou? Alugou. Eu vi as fotos. Fotos provam que a casa existe. Não provam que ele alugou. Ronaldo, para com essa desconfiança. Célia, senta aí, preciso te mostrar uma coisa. Ronaldo tirou da pasta todos os documentos que havia conseguido, comprovantes das transferências bancárias das outras famílias, cópias dos boletins de ocorrência, telefones das vítimas. Célia, isso aqui são provas do que Roberto fez com outras mulheres. Que provas? Comprovantes de que ele recebeu 40 mil reais da Maria, esposa do Zé da Silva, 50 mil do João Pedro, 60 mil do Sebastião. Onde você conseguiu isso? Fui conversar com as vítimas. Todas contaram a mesma história. Roberto seduziu as esposas, prometeu investimentos miraculosos, pegou o dinheiro e desapareceu. Célia olhou os documentos com incredulidade. Isso pode ser falsificado. Célia, são documentos bancários, não dá para falsificar. Pode ser que essas pessoas estejam mentindo por inveja. Por inveja de quê? Perderam as economias de uma vida inteira. Ronaldo, você está tentando me manipular. Manipular? Célia, estou tentando te salvar. Me salvar de quê?
De virar mais uma vítima desse golpista? Célia jogou os documentos na mesa. Roberto me explicou que sempre tem gente invejosa tentando prejudicar empresários bem-sucedidos. Ele te explicou? Explicou. Disse que ia aparecer gente contando mentiras sobre ele. Célia, você contou para ele que eu ia investigar? Contei. Ele disse que você faria isso mesmo. Isso não te fez desconfiar? O fato dele já esperar que o marido das vítimas ia investigar fez-me admirar mais ainda a inteligência dele. Ronaldo percebeu que Roberto havia se antecipado, preparando Célia psicologicamente para desqualificar qualquer evidência que aparecesse contra ele. Célia, me responde uma coisa. O que você vai fazer se descobrir que eu estou certo? Você não está certo. Mas e se estiver? E se Roberto desaparecer com o dinheiro e abandonar você numa cidade estranha? Isso não vai acontecer. E se acontecer? Célia ficou em silêncio. Célia, responde. E se acontecer? Se acontecer, eu assumo as consequências das minhas escolhas. E as meninas, elas também vão assumir as consequências das suas escolhas? As meninas vão ter uma vida melhor na cidade. Ou vão ter uma mãe humilhada e sem dinheiro. Ronaldo, chega. Minha decisão está tomada. Naquela noite, Ronaldo tomou sua última cartada. Ligou para as filhas no quarto e contou toda a verdade sobre Roberto, mostrando os documentos, explicando os riscos. Meninas, amanhã sua mãe quer levar vocês para morar com um homem que pode ser perigoso. Perigoso como, pai? Raquel perguntou. Esse homem já enganou outras famílias. Pode enganar vocês também. E a gente não pode escolher ficar com o senhor? Podem. Mas sua mãe pode não deixar. E se a gente recusar ir? Aí pode ser que ela vá sozinha. As duas meninas se entreolharam. Pai, nós não queremos que a família se separe. Eu também não, filhas. Mas às vezes as escolhas dos adultos separam as famílias. A venda do gado seria no dia seguinte. E com ela a descoberta de quem Célia realmente escolheria. A família ou o golpista. A sexta-feira amanheceu tensa na casa da família Pereira. A venda do gado estava marcada para as 9 horas da manhã. E Célia acordou com a determinação de alguém que havia tomado uma decisão irreversível. Ronaldo estava no curral desde as 5, supervisionando a preparação dos animais para o transporte. Os 50 bois estavam perfeitos, resultado de 3 anos de cuidado dedicado. Às 9 em ponto, chegaram os caminhões do frigorífico, acompanhados pelo comprador. Ronaldo, disse senhor. Antônio, o comprador, seus animais estão em excelente estado. Pode contar R$120 mil como combinado. Pode ser cheque ou transferência. Prefere como? Transferência bancária, para minha conta pessoal. A transação durou 1 hora. Quando o último boi subiu no caminhão, Ronaldo sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. O dinheiro estava depositado, mas sabia que a verdadeira batalha começaria agora. Voltou para casa e encontrou Célia esperando na sala, com as malas dela e das filhas prontas. O dinheiro está na conta? Ela perguntou diretamente. Está. Então agora você vai transferir 50 mil para o Roberto. Não vou. Ronaldo, nós já conversamos sobre isso. E minha resposta continua a mesma. Não vou dar meu dinheiro para um golpista. Então nós vamos embora. Eu e as meninas. Célia, antes de vocês irem, quero que as meninas escutem uma coisa. O quê? Quero que elas escutem a gravação de uma conversa que fiz ontem. Ronaldo ligou o celular e colocou no alto-falante. Era a gravação da conversa com Zé da Silva, contando detalhadamente como Roberto havia enganado sua esposa e destruído sua família. As meninas ouviram em silêncio absoluto. Quando a gravação terminou, Raquel fez a pergunta que Ronaldo estava esperando. Mãe, é verdade isso? Não é verdade, Célia respondeu rapidamente. Essas pessoas estão mentindo. Mas por que elas mentiriam? Gabriela perguntou. Por inveja, porque Roberto é bem-sucedido. Mãe, Raquel insistiu. E se for verdade? E se esse Roberto for realmente perigoso? Não é verdade. Mas e se for? Célia não conseguiu responder, e o silêncio foi mais eloquente que palavras. Gabriela se aproximou da mãe. Mãe, posso perguntar uma coisa? Pode, minha filha. A senhora ama mais o Roberto ou a gente? A pergunta de uma criança de 13 anos caiu como uma bomba na sala. Célia ficou vermelha, tentando encontrar uma resposta. Filha, isso não é uma pergunta justa. É justa sim. Raquel apoiou a irmã. Se a senhora nos ama mais, fica com a gente. Se ama ele mais, vai embora. Meninas, vocês não entendem? A gente entende sim, mãe.
Gabriela estava chorando. A senhora quer trocar nossa família por um homem que a gente nem conhece. Não é trocar, é dar uma vida melhor para vocês. Mãe, Raquel se aproximou. A senhora já perguntou para a gente se queremos uma vida melhor longe do papai? Perguntei. Quando? A gente nunca foi consultada sobre nada. Célia percebeu que havia assumido que as filhas automaticamente escolheriam a vida na cidade, sem considerar que elas poderiam preferir ficar com o pai. Meninas, vocês vão gostar da cidade. Não vamos não, Gabriela explodiu. A gente gosta é daqui, da nossa casa, do nosso pai, da nossa família e da nossa mãe também, Raquel acrescentou. Mas da mãe que cuida da gente, não da mãe que abandona a gente por outro homem. As palavras das filhas atingiram Célia como facadas. Ela estava perdendo não apenas o marido, mas também o amor das próprias filhas. Naquele momento, o telefone tocou. Era Roberto. Alô, querida, o dinheiro já está pronto? Roberto, está complicado. Célia falou baixinho. Como assim complicado? Ronaldo não quer liberar o dinheiro. Então você pega sem ele saber. Não disse que tinha procuração? Ele cancelou a procuração. Como assim cancelou? Descobriu nosso plano e cancelou. Célia, você não pode me deixar na mão agora. Eu já investi esse dinheiro. Investiu onde? Em mercadorias. Tenho que pagar os fornecedores até segunda-feira. E se você não pagar? Aí vou ter problemas sérios. Podem me processar. Célia estava visivelmente desesperada. Roberto, o que a gente faz? Você vem embora comigo mesmo assim. Depois a gente dá um jeito no dinheiro. Como? Célia, você confia em mim ou não? Confio. Então vem embora. Traga as meninas. Depois resolvemos a questão financeira. Roberto, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Ronaldo descobriu sobre outras famílias, sobre o João Pedro, o Zé da Silva. O silêncio do outro lado foi longo. Ele falou com essas pessoas? Falou. E tem documentos? Que documentos? Comprovantes de transferências? Boletins de ocorrência? Nossa! Roberto explodiu. Célia, seu marido está tentando me incriminar. Roberto, é verdade o que eles estão falando? Claro que não. Essas pessoas estão mentindo para prejudicar meus negócios. Mas os documentos podem ser falsificados. Roberto, responde uma coisa. Você realmente tem empresa? Realmente tem negócios? Célia, você está duvidando de mim? Não estou duvidando. Só estou com medo. Medo de quê? Medo de estar sendo enganada. Célia, eu te amo. Como pode achar que eu te enganaria? Você me ama mesmo? Amo. E por isso estou oferecendo uma vida nova para você e suas filhas. E se der errado? Se não conseguirmos o dinheiro? Não vai dar errado. Confie em mim. Roberto, deixa eu pensar mais um pouco. Pensar? Célia, não tem tempo para pensar. Temos que sair hoje. Por quê? Porque seu marido pode ter acionado a polícia. Podem estar me procurando. A revelação escapou sem Roberto perceber. Ele havia confirmado que estava fugindo da polícia, não apenas viajando a negócios. Roberto, você está fugindo da polícia? Não, estou sendo cauteloso. Seu marido pode ter inventado mentiras sobre mim. Que mentiras? Qualquer coisa. Homem corno é capaz de tudo. A expressão grosseira irritou Célia. Roberto, não fala assim do meu marido. Seu marido? Pensei que fosse seu ex-marido. Ainda não somos oficialmente separados. Já, Célia, você vai decidir de que lado está. Estou do seu lado, mas não tem mas. Ou você vem comigo agora, ou acabou tudo entre nós. A ultimátum de Roberto ecoou pela casa através do alto-falante. Ronaldo e as meninas ouviram tudo. Mãe, Raquel disse, está ouvindo como ele fala com a senhora? Ele está nervoso. Ou está mostrando quem é de verdade, Gabriela acrescentou. Naquele momento, um carro parou em frente à casa. Era a polícia. O delegado desceu com 2 investigadores. Bom dia, procuramos Roberto Mendes. Temos informação de que pode estar nesta região. Célia ficou pálida. Ele não está aqui. A senhora conhece ele? Conheço. Pode nos informar onde podemos encontrá-lo? Célia olhou para Ronaldo, depois para as filhas, depois para os policiais. Era o momento da verdade. Eu não sei onde ele está. Senhora, Roberto Mendes é suspeito de estelionato contra várias famílias rurais. Qualquer informação que possa nos ajudar será muito importante. Estelionato? Célia repetiu. Sim,
Ele seduz esposas de trabalhadores rurais e rouba dinheiro das famílias. Já identificamos pelo menos 5 vítimas na região. O mundo de fantasia que Célia havia construído desabou naquele momento. Roberto realmente era o golpista que Ronaldo havia dito que era. Eu posso ter o telefone dele, ela disse com voz trêmula. Seria muito útil, senhora. Célia deu o número de Roberto para a polícia. Em 15 minutos, eles haviam localizado o celular e estavam a caminho do hotel onde ele estava hospedado. Quando os policiais foram embora, a casa ficou em silêncio absoluto. Mãe, Raquel disse baixinho, o papai estava certo. Célia olhou para o marido que havia tentado protegê-la, para as filhas que quase havia perdido por ganância, para as malas prontas que representavam a loucura que quase havia cometido. E começou a chorar como nunca havia chorado na vida. 2 horas depois que a polícia foi embora, o telefone tocou. Era o delegado. Senhor Ronaldo, conseguimos prender Roberto Mendes. Estava no hotel com documentos falsos e quase 50 mil reais em dinheiro que não conseguiu explicar a origem. Ele confessou alguma coisa? Ainda não, mas encontramos no quarto dele anotações com nomes de várias mulheres da região, incluindo sua esposa. Parece que estava planejando golpes futuros. E agora? Agora ele vai responder por estelionato qualificado. Com os depoimentos que conseguimos das outras vítimas, pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Quando Ronaldo desligou, encontrou Célia sentada na sala, ainda em estado de choque. As malas continuavam no meio da sala, como monumentos à loucura que quase havia destruído a família. Célia, Ronaldo disse suavemente, quer conversar? Não sei o que falar. Pode começar me explicando como chegou a esse ponto. Célia levantou os olhos vermelhos de chorar. Ronaldo, eu me senti valorizada por ele. Como assim? Ele me dizia que eu era inteligente, que merecia mais da vida, que tinha potencial para coisas maiores. E eu nunca disse isso para você? Você sempre me tratou bem, mas de forma automática. Como marido que cumpre obrigação. E Roberto te tratava como? Como se eu fosse especial. Como se fosse a mulher mais interessante do mundo. E você se apaixonou por isso? Me apaixonei pela atenção, pela sensação de ser desejada, pela ideia de que alguém via valor em mim. Ronaldo se sentou ao lado da esposa. Célia, você não se deu conta de que eu te amo? Me deu, mas é um amor familiar, carinhoso. Não é aquele amor ardente, apaixonado. E você queria amor ardente. Queria me sentir jovem de novo, desejada de novo, importante de novo. E por isso estava disposta a me abandonar tudo. Célia começou a chorar novamente. Ronaldo, eu fui uma idiota. Foi. Mas idiota se recupera. Má caráter, não. Você pode me perdoar? Ronaldo ficou em silêncio por longos minutos. Posso tentar, Célia, mas vai demorar muito tempo. Quanto tempo? Não sei. Você quebrou minha confiança. Quase destruiu nossa família. Quase levou nossas filhas embora comigo. Eu sei. Célia, você se apaixonou por outro homem. Estava disposta a roubar o dinheiro que suei 3 anos para conseguir. Estava disposta a levar minhas filhas para morar com um desconhecido. Ronaldo, me explica, como posso confiar em você novamente? Eu não sei. Só sei que aprendi a lição. Que lição? Que família vale mais que sonhos de grandeza. Que amor verdadeiro vale mais que paixão passageira. E que a vida que temos pode não ser perfeita, mas é nossa. E se aparecer outro Roberto amanhã? Não vou dar ouvidos. Como posso ter certeza disso? Porque vi o que quase perdi. Vi como minhas filhas me olharam quando descobriram que eu estava abandonando elas por outro homem. E como elas te olharam? Com decepção, com medo, como se eu fosse uma estranha. Naquele momento, Raquel e Gabriela entraram na sala. Pai, mãe, Raquel disse. A gente ouviu parte da conversa. E queremos falar uma coisa, Gabriela acrescentou. Podem falar, Ronaldo disse. Pai, a gente quer que o senhor perdoe a mamãe. Por quê? Porque ela é nossa mãe e porque todo mundo erra às vezes. Mas filha, sua mãe quase destruiu nossa família. Quase, mas não destruiu. Raquel insistiu. E a gente acha que ela aprendeu a lição. Aprendeu? Mãe, Gabriela se dirigiu a Célia. A senhora aprendeu que não pode trocar a gente por nenhum homem. Aprendi, minha filha. E prometo que nunca mais vou colocar nada nem ninguém na frente da nossa família. Nem dinheiro? Raquel perguntou. Nem dinheiro. Nem paixão por outro homem? Nunca mais. Nunca mais na vida. Mãe, Gabriela continuou. A senhora ama o papai? Amo.
Ama mesmo ou está dizendo porque deu errado com o Roberto? A pergunta direta da filha de 13 anos obrigou Célia a ser completamente honesta. Filha, eu sempre amei seu pai. O que aconteceu é que me confundi. Achei que amor verdadeiro tinha que ser igual aos filmes, cheio de emoção e paixão. E não tem? Amor verdadeiro é carinho diário, é cuidado constante, é parceria na vida. Seu pai me deu isso durante 18 anos e eu fui boba de não valorizar. E agora? Agora sei que tenho o melhor marido do mundo e quero reconquistar ele. Ronaldo observou a cena. Suas filhas fazendo terapia de família, obrigando todos a falarem a verdade, criando pontes para a reconciliação. Meninas, ele disse, vocês realmente querem que nossa família volte a ficar junta? Queremos. Mesmo sabendo que vai demorar tempo para as coisas voltarem ao normal, não importa quanto tempo demore, a gente quer nossa família completa. Ronaldo olhou para Célia. E você? Está disposta a trabalhar para reconquistar nossa família? Estou disposta a qualquer coisa. Está disposta a ir para a terapia de casal? Estou. Está disposta a me dar acesso total ao seu celular, suas redes sociais, sua vida? Estou. Não tenho nada para esconder. Está disposta a aceitar que vou demorar anos para confiar em você novamente? Aceito. E vou trabalhar todos os dias para reconquistar sua confiança. E, principalmente, está disposta a aceitar que algumas coisas mudaram para sempre? Como assim? Célia, você não vai mais ter acesso ao nosso dinheiro. Toda decisão financeira será apenas minha. Eu aceito. Você não vai mais sair sozinha para lugar nenhum. Se for à cidade, vai comigo ou com as meninas. Aceito. E você vai procurar um trabalho. Vai contribuir financeiramente com a família. Vou sim. Já estava pensando nisso. Por quê? Porque percebo que ficar só em casa me fez criar fantasias. Preciso ter minha própria ocupação, minha própria realidade. Ronaldo se levantou e caminhou até as malas que estavam no meio da sala. Célia, o que fazemos com essas malas? Desarrumamos. Se você me aceitar de volta. Não vou te aceitar de volta. O rosto de Célia se desmanchou. Como assim? Você nunca saiu, Célia. Quem saiu foi a mulher que se apaixonou por um golpista. A mulher que quase destruiu nossa família. Essa mulher não existe mais. E eu? Você é a Célia que conheci há 20 anos. A mulher que se casou comigo por amor. A mãe que criou 2 filhas maravilhosas. Essa Célia sempre teve lugar na minha casa. Ronaldo. Mas a outra mulher, a que estava disposta a me trair e roubar, essa nunca mais pode aparecer aqui. Nunca mais vai aparecer. Como posso ter certeza? Porque descobri que a vida que sempre sonhei já era minha. Só não soube enxergar. 6 meses depois, a família Pereira havia reconstruído uma harmonia diferente da que tinha antes. Mais madura, mais consciente, baseada em conversa franca e transparência total. Célia arranjou emprego na vila como professora de artesanato, ganhando seu próprio dinheiro e ocupando a mente com atividade produtiva. Ronaldo reinvestiu o dinheiro da venda do gado em mais animais, e a propriedade prosperava. Roberto Mendes foi condenado a 4 anos de prisão e obrigado a indenizar todas as vítimas. Parte do dinheiro que tinha em espécie foi distribuído entre as famílias que ele havia enganado. Célia, Ronaldo disse numa tarde de domingo, você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter quase perdido vocês, mas não me arrependo de ter aprendido a lição. Que lição? Que a mulher mais sortuda do mundo é aquela que tem uma família que a ama, e que a vida mais rica é aquela construída com honestidade e trabalho. E nunca mais vai sentir vontade de voar mais alto? Vou sim, mas agora sei que voo alto é crescer junto com minha família. Não é abandonar ela para correr atrás de ilusões. Célia pagou caro pela traição, perdeu a confiança do marido, quase perdeu o amor das filhas e levaria anos para reconstruir completamente o que havia quebrado. Mas aprendeu que algumas lições só se aprendem errando. E que a misericórdia da família às vezes consegue transformar erro em sabedoria. O dinheiro do gado estava seguro, mas mais importante, a família também estava. 2 anos se passaram desde o dia em que Célia quase destruiu sua família por um golpista. A propriedade da família Pereira havia prosperado. Com o dinheiro da venda do primeiro rebanho e os lucros dos investimentos seguintes, Ronaldo conseguira dobrar a quantidade de gado e diversificar a produção, incluindo uma pequena criação de porcos e uma horta que vendia para o mercado da vila. Célia havia se tornado uma mulher diferente. O trabalho como professora de artesanato
não apenas ocupava sua mente, mas também lhe dera uma fonte de realização pessoal e independência financeira. Com o salário dela, comprava suas próprias roupas e contribuía para as despesas da casa, sentindo-se útil de forma que nunca havia experimentado antes. Raquel, agora com 18 anos, havia passado no vestibular para pedagogia numa universidade da região, custeada pelos lucros da criação. Gabriela, aos 15 anos, era uma das melhores alunas do ensino médio e falava em estudar veterinária para ajudar o pai com os animais. Numa manhã de sábado, enquanto a família tomava café na varanda da casa reformada que haviam construído com os lucros dos últimos anos, um carro conhecido parou no portão. Era Mestre João, que vinha visitá-los mensalmente desde o episódio com Roberto. "Bom dia, família." O velho se aproximou sorrindo. "Vim trazer uma notícia que vocês vão gostar." "Que notícia, padrinho?" Ronaldo perguntou. "Soube pela polícia que Roberto Mendes foi condenado em definitivo. 4 anos de prisão, sem direito a recurso. E as outras vítimas? Todas conseguiram pelo menos parte do dinheiro de volta. O juiz determinou que os bens dele fossem leiloados para pagar as indenizações." Célia, que escutava em silêncio, fez uma pergunta que surpreendeu a todos. "Mestre João, posso visitar ele na prisão?" "Visitar?" Ronaldo se admirou. "Para quê?" "Para agradecer." "Agradecer?" "Para agradecer por ele ter me ensinado uma lição que eu precisava aprender." "Que lição?" "A lição de que eu já tinha tudo o que precisava para ser feliz. Só não sabia valorizar." Mestre João sorriu. "Célia, você realmente mudou, né?" "Mudei, seu João. Descobri que a mulher mais rica do mundo é aquela que tem uma família que a ama, apesar dos seus erros." "E você acha que Roberto merece seu agradecimento?" "Merece não, mas eu preciso fazer isso por mim, para fechar definitivamente esse capítulo da minha vida." Ronaldo olhou para a esposa com admiração. A mulher que 2 anos antes estava disposta a fugir com um golpista, agora queria visitá-lo na prisão para agradecer a lição que havia aprendido. "Célia, se você realmente quer fazer isso, eu te acompanho." "Você faria isso?" "Faria. Para mostrar para ele que nossa família ficou mais forte depois da tempestade que ele causou." 3 semanas depois, Ronaldo e Célia estavam no parlatório da penitenciária, onde Roberto cumpria pena. O homem que 2 anos antes se apresentava como empresário bem-sucedido, agora estava magro, envelhecido, usando o uniforme marrom dos presos. "Célia," Roberto não acreditava no que via. "O que você está fazendo aqui?" "Vim agradecer você." "Agradecer? Você está louca?" "Agradecer por ter me mostrado quem eu realmente era." "Como assim?" "Roberto, você me seduziu porque soube identificar minhas fraquezas. Vaidade, ambição, insatisfação. Usou isso contra mim. E daí? E daí que depois que descobri suas mentiras, também descobri que minhas fraquezas eram bobagens, que eu já tinha tudo o que precisava para ser feliz." Roberto olhou para Ronaldo. "E você? Veio me humilhar?" "Vim agradecer também." "Agradecer o quê?" "Por ter mostrado para minha esposa o valor da família que ela tinha. E por ter me mostrado que meu casamento precisava de mais atenção." "Vocês estão debochando de mim?" "Não estamos debochando," Célia disse. "Estamos falando sério. Você nos fez um favor sem saber." "Que favor?" "Nos obrigou a conversar sobre nossos problemas, a trabalhar nossa relação, a valorizar o que tínhamos." Roberto ficou visivelmente irritado. "Célia, você podia estar rica agora. Podia estar morando na cidade tendo uma vida melhor." "Roberto, eu estou rica." "Rica como? Você continua casada com esse caipira." "Rico não é quem tem muito dinheiro. Rico é quem tem tudo o que precisa para ser feliz." "E você tem?" "Tenho. Tenho um marido que me ama apesar dos meus erros. Tenho 2 filhas que me respeitam. Tenho um trabalho que me realiza. Tenho uma casa que é minha. Tenho paz de espírito." "Paz de espírito?" Roberto riu amargamente. "Isso não paga a conta. Não paga mesmo. Mas dinheiro roubado também não compra felicidade. Eu ia te dar uma vida melhor." "Roberto, a vida melhor já era minha. Eu que não sabia enxergar." Roberto se voltou para Ronaldo. "E você, caipira, não tem nada para falar?" "Tenho. Quero te pedir perdão." "Perdão?" Roberto ficou confuso. "Perdão por ter julgado você como bandido comum. Agora vejo que você é apenas um homem infeliz que tenta roubar a felicidade dos outros porque não sabe construir a própria." "Eu não sou infeliz." "É sim, Roberto. Homem feliz não precisa destruir famílias alheias. Não precisa mentir para conseguir dinheiro.
Não precisa enganar mulheres vulneráveis. E o que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver, porque me fez perceber o quanto sou sortudo. Tenho tudo o que você queria ter. Uma família que me ama, um trabalho honesto, a capacidade de dormir com a consciência tranquila. Roberto ficou em silêncio, processando o que havia escutado. Vocês vieram aqui para me humilhar mesmo. Não viemos humilhar, Célia disse. Viemos encerrar um ciclo e te dizer que apesar de você ter tentado destruir nossa família, acabou tornando ela mais forte. Como? Nos obrigou a enfrentar nossos problemas, a conversar sobre coisas que estavam guardadas há anos, a valorizar o que tínhamos e não víamos. Célia, você está romantizando a situação. Não estou romantizando. Estou falando a verdade. Meu casamento hoje é melhor que era há 2 anos. Como pode ser melhor depois de toda essa confusão? Porque agora é baseado em transparência total. Eu não escondo nada do Ronaldo. Ele não esconde nada de mim. Conversamos sobre tudo. Trabalhamos juntos. Crescemos juntos. Ronaldo acrescentou. Roberto, antes de você aparecer, meu casamento estava no automático. Eu trabalhava, ela cuidava da casa, as meninas estudavam, mas não havia comunicação real entre nós. E agora? Agora conversamos todos os dias. Sobre trabalho, sobre sonhos, sobre medos, sobre planos. Descobri que minha esposa é muito mais interessante do que eu percebia. E eu descobri que meu marido é muito mais carinhoso do que eu valorizava. Célia completou. Roberto balançou a cabeça. Vocês estão loucos. Poderiam ter ficado ricos. Roberto, Célia se levantou. Riqueza não é o dinheiro que se tem. É a gratidão pelo que se tem. E felicidade não é ter tudo que se quer. Ronaldo acrescentou. É querer tudo que se tem. Quando saíram da penitenciária, Célia estava chorando. Mas não de tristeza, de alívio. Ronaldo, foi bom ter vindo aqui. Por quê? Porque vi que ele continua sendo o mesmo homem. Ambicioso, mentiroso, incapaz de assumir responsabilidade pelos próprios erros. E você? E eu sou outra mulher. Cresci, amadureci, aprendi a valorizar o que tenho. Célia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você alguma vez se arrepende de não ter ido embora com ele? Nunca. E sabe por quê? Por quê? Porque se tivesse ido, hoje seria uma mulher enganada, humilhada, abandonada numa cidade estranha. Em vez disso, sou uma mulher amada, respeitada, realizada na minha própria cidade. E se ele fosse honesto? Se realmente fosse empresário? Ainda assim teria sido erro, porque teria trocado amor verdadeiro por paixão passageira. E paixão acaba, Ronaldo. Amor verdadeiro cresce. No caminho de casa, pararam no cemitério onde estava enterrada a mãe de Ronaldo. Célia colocou flores no túmulo e fez uma oração silenciosa. O que você pediu para ela? Ronaldo perguntou. Pedi perdão por quase ter destruído a família que ela te ensinou a construir. E prometi que vou honrar a memória dela, sendo uma esposa e mãe melhor. E o que acha que ela responderia? Acho que diria, filha, erro não define caráter. O que define caráter é o que se aprende com o erro. Naquela noite, durante o jantar em família, Raquel fez uma observação que resumiu tudo. Pai e mãe, vocês sabem que nossa família é mais feliz agora do que era antes da história do Roberto? Como assim? Ronaldo perguntou. Antes, vocês viviam cada um na sua. Agora vocês conversam, riem juntos, fazem planos juntos. É verdade, Gabriela concordou. Antes a gente só se juntava para comer. Agora a gente conversa sobre tudo. Célia olhou para o marido. As meninas têm razão. Somos mais felizes agora. Por quê? Porque agora sabemos o valor do que temos. Antes eu dava tudo como garantido. Agora, agradeço todos os dias por ter vocês. E eu aprendi a dar mais atenção para minha família. Ronaldo acrescentou. A conversar mais, a ser mais carinhoso. Pai, Raquel perguntou. O senhor perdoou completamente a mamãe? Perdoei. Mas mais importante, aprendi a amar ela melhor. Como assim? Antes eu amava ela como hábito. Agora amo ela como escolha. Todos os dias escolho amar sua mãe. Escolho construir nossa família. Escolho trabalhar pelo nosso futuro. Célia segurou a mão do marido. E eu aprendi que amor verdadeiro não é sentimento. É decisão. Decisão de ser fiel, de ser parceira, de ser grata. 2 anos antes, Célia havia desviado o coração da família para um golpista. Quase desviou também o dinheiro e as filhas. Pagou caro pela traição. Perdeu a confiança, quase perdeu a família.
e carregaria para sempre a lembrança da bobagem que quase cometeu. Mas também ganhou algo precioso, a sabedoria de que a vida mais rica é aquela construída com amor, trabalho e gratidão, e que às vezes é preciso quase perder tudo para aprender a valorizar o que sempre se teve. Me conta o que achou da história e de que cidade nos assiste. Peço seu like e sua inscrição, pois ajuda o canal a continuar. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.